Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência, então pode ser um vídeo para tentar explicar um pouco de uma dúvida que é muito comum. O que acontece com as vagas das competições europeias, as vagas de classificação para Champions, quando você tem uma final entre ingleses, como é o caso nessa temporada 2020-2021, três ingleses nas duas finais, né? Então você tem de um lado a certeza de um campeão inglês na Champions e a possibilidade de um campeão inglês na Europa League também. Isso aumenta o número de vagas na Premier League, dos classificados, então isso costuma gerar bastante confusão, é um tema que a resposta pode até ser simples, e eu vou dar uma resposta mais objetiva logo de cara e depois vou entrar um pouco mais na explicação para isso e até para entender para onde vão essas vagas, mas eu acho que a explicação pode até ser interessante para muita gente entender como que se dá o processo de classificação dos clubes para Champions. Então, como que a gente chega aos 32, por exemplo, que fazem parte da fase de grupos no formato atual? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje, o espaço está aberto aqui embaixo, então se quiserem, deixem suas dúvidas, comentários, se inscrevam aí no canal também e a curtida no vídeo, que é sempre importante para o canal também. Então vamos lá. A resposta objetiva para a pergunta é não. Não abre vaga. Por que não abre vaga? Porque as vagas não são dos países. E essa é uma confusão natural, porque no Brasil, por exemplo, dentro do sistema de classificação da América do Sul, da Conmebol, a gente está acostumado a isso. A ideia de que um campeão brasileiro da Conmebol, na Libertadores, vai abrir uma vaga a mais no Campeonato Brasileiro. Porque nesse caso, as vagas passam a ser da federação, no caso, do país. Mas não é o caso na Europa. Então a resposta para essa pergunta na Europa é não, porque a vaga continua sendo da UEFA. Então vamos pegar como exemplo o cenário atual do campeonato inglês, para tentar ilustrar isso de uma forma um pouco mais clara. Então a gente tem na classificação, Manchester City e Chelsea vão fazer a final da Champions, certo? Um deles vai ser campeão. Um deles teria direito a essa vaga garantida na próxima Champions. Mas os dois já estão entre os 4 primeiros colocados da Premier League. Então o que acontece? Essa vaga abre para o quinto? Não. Essa vaga volta para a UEFA. E aí o passo seguinte eu vou falar mais para frente. Mas isso é que é importante ter em mente. A final da Europa League é entre Manchester United e Villarreal. O Manchester United está entre os 4 primeiros da Premier League. Então se ele for campeão, abre vaga na Premier League? Não. Então, em que cenário a Premier League poderia ter mais um clube se classificando para a Champions? Se o campeão da Champions ou da Europa League não terminar a Premier League entre os 4 primeiros. Então, por exemplo, se o Liverpool ganha a Champions, ele não está na final dessa vez, mas só para tentar pegar uma suposição aqui que possa ilustrar um pouco esse cenário. Se o Liverpool, se o Arsenal, se o Tottenham, se o Everton, qualquer um que esteja fora da zona de classificação para a Champions, é campeão da Champions, ele vai se classificar. E aí a Premier League pode ter 5 times disputando a próxima edição da Champions. Mas e se o campeão da Champions foi inglês e o campeão da Europa League também foi inglês, e os dois estiverem fora do top 4 da Premier League? Isso abriria uma 6ª vaga para a Premier League na Champions? Não. A resposta é não, porque existe um limite. O máximo que um país pode ter de representantes na competição, a principal competição europeia, é o número de 5 representantes. Tá, mas e aí o que acontece? Aí o que acontece é, vamos supor de novo, que Liverpool e Arsenal tenham sido campeões da Champions e da Europa League, e os dois estão fora do top 4. Quem perde a vaga é o 4º colocado, então aí passaria a valer só o top 3 se classificando para a Champions, porque a Inglaterra já teria outros 2 representantes campeões das competições europeias e que estariam, nesse caso, fora das 4 primeiras posições. Então, para o cenário específico de 2020 e 2021, considerando que Manchester City, Manchester United e Chelsea, que são os finalistas ingleses nas competições europeias, eles já estão no top 4 e dificilmente terminarão fora do top 4, dá para dizer que a resposta é objetiva. Não, a Inglaterra não vai ter uma 5ª vaga para Champions na atual temporada. Não vai sobrar mais uma vaga para um clube. E em hipótese alguma, dá para dizer que abre uma vaga dentro da Premier League. Porque o máximo que poderia acontecer é o campeão estar fora do top 4 e ele ter direito a essa vaga sem interferir nos 4 primeiros. Então essa é a resposta de uma forma mais objetiva no cenário da Premier League. No cenário de La Liga, aí sim dá para dizer que a Espanha tem a possibilidade de ter um 5º representante na Champions da próxima temporada, porque na Espanha já está muito bem definido qual é o top 4. E a gente sabe que os 4 primeiros se classificam para a Champions. E esses 4, independentemente da ordem final, esses 4 serão Atlético, Real Madrid, Barcelona e Sevilha. E o Villarreal está fora desses 4 primeiros. Então o Villarreal, sim, se for campeão da Europa League,
vai se classificar para a Champions da próxima temporada e a Espanha vai ter 5 representantes. Não porque abriu uma vaga no Campeonato Espanhol, e sim porque um time já classificado está fora das 4 primeiras posições. Então essa é uma forma mais objetiva da gente falar essa resposta sobre abre vaga, não abre vaga. Tudo bem, mas aí vocês devem estar perguntando uma pergunta que é natural. Se essa vaga não abre para o time seguinte do Campeonato Nacional, para onde vai essa vaga? E aí é uma chance interessante da gente levantar uma pergunta seguinte. Tá, e de onde vêm os classificados para a fase de grupos da Champions? Como que a gente chega àqueles 32? É só a gente começar a fazer o exercício de somar as vagas diretas para as principais ligas europeias. E aí a gente vai entrar num aspecto que passa a ser fundamental aqui, falar sobre ranking de coeficiente, que parece alguma coisa de outro mundo, até pelo nome, mas o ranking de coeficiente da UEFA é uma das ferramentas mais importantes para entender como que se dá esse cenário da distribuição das vagas para as competições. E o que é esse ranking? E depois eu vou mostrar o ranking e falar a partir da classificação dos países, como que funciona essa divisão das vagas e onde vão chegar aquelas vagas, né? Se a gente pensar no cenário que pode acontecer, por exemplo, de 2 ingleses campeões europeus já classificados porque são top 4 das suas ligas. Então as 2 vagas voltam para a UEFA. E aí como que a UEFA vai redirecionar essas vagas? Tem tudo a ver com o ranking de coeficiente. E aí explicando rapidamente de uma forma bem básica. O ranking de coeficiente da UEFA é um ranking que pega o desempenho dos clubes que representam cada um desses países nas últimas 5 temporadas. E esse ranking vai dizer quais são os países que têm melhor desempenho dentro das competições europeias. A partir dessa classificação no ranking, a gente vai saber quantas vagas cada liga vai ter para a temporada seguinte. Então é um ranking que está sempre em atualização. E você sempre pega o cenário da temporada anterior, como terminou aquele ranking, para saber qual vai ser a distribuição das vagas em jogo na próxima edição do Campeonato Nacional. Então é assim que funciona, porque você pode ter variação. Você pode ter um campeonato que está bem ranqueado, cai no ranking, perde vaga para Champions, e isso vai mudando porque isso muda a distribuição. Então vamos olhar o ranking, porque aí vai ficar um pouco mais claro, até para eu falar sobre a formação dessa distribuição das vagas. Se a gente olha para o ranking e olha para as vagas, a gente sabe que são 32 times que chegam à fase de grupos da Champions. A gente costuma falar sobre vagas diretas na fase de grupos. Hoje em dia, as 4 principais ligas europeias têm vaga direta tem 4 vagas diretas na fase de grupos. Então só aí a gente já está falando de 16 classificados para a fase de grupos da Champions. Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália. E nesse caso eu estou usando o ranking que serviu de parâmetro para o início da atual temporada, que foi o ranking que se encerra com o desempenho da temporada 2019-2020. É claro que continua sendo contada a pontuação da temporada atual, mas como os campeonatos nacionais já começaram, eles valem, essa regra vale, a distribuição vale, de acordo com a temporada anterior. Depois sim, somados os pontos do desempenho da temporada 2020-2021, a gente vai saber como vai ser a distribuição das vagas para a próxima temporada. Mas para pegar a atual temporada como parâmetro, então é um ranking que termina a contagem na temporada 2019-2020, então ainda valem os pontos da temporada 2015-2016 para a gente ter esse recorte das 5 temporadas. O ranking tem Espanha na frente, Inglaterra em segundo, Alemanha em terceiro, Itália em quarto. Ok, aí a gente já sabe que tem 16 times que vão se classificar de forma direta. Afinal, os 4 primeiros têm 4 vagas diretas. Na sequência, França e Portugal, quinto e sexto colocados desse ranking, têm direito a 2 vagas diretas na Champions e mais uma vaga em fase preliminar, olhando para aquelas fases de playoffs que vem antes da fase de grupos da Champions. Sétimo, oitavo, nono, décimo colocados, no caso Rússia, Bélgica, Ucrânia e Holanda, esses 4 países têm direito a uma vaga direta na fase de grupos da Champions e uma vaga na fase preliminar, nas fases preliminares da Champions. Descendo mais um pouquinho no ranking, aí a gente chega, por exemplo, não vou até o fim do ranking evidentemente, mas vou só até onde é importante situar por conta do destino das outras vagas. Então, seguindo o ranking, 11º e 12º já não tem vaga direta na fase de grupos da Champions. Então, os campeões desses países, no caso Turquia e Áustria, eles têm direito a uma vaga na última fase preliminar da Champions. E assim a gente sabe como funcionam os caminhos em relação às vagas dos 32. Então se a gente quiser fazer uma soma rápida aqui, a gente tem 16 classificados pelos 4 primeiros do ranking, a gente tem
mais 2 classificados de forma direta do quinto, 2 classificados de forma direta do sexto. Ou seja, a gente já tem 20 clubes nessa conta. Do sétimo ao décimo, os campeões se classificam de forma direta para a fase de grupos. Então a gente tem mais 4 nessa conta. Chegamos aí a 24. E aí na sequência? Aí a gente precisa contar os 2 campeões de Champions e de Europa League. E essa conta vai a 26. E ainda vão sobrar 6 equipes. Essas 6 equipes vêm dos playoffs, que são as fases preliminares da Champions. 2 não campeões, 2 que vão pelo caminho dos não campeões, né? E 4 que vêm pelo caminho dos campeões. Essa é uma divisão que ficou famosa já há alguns anos na Europa, porque é uma forma de tentar privilegiar mais times campeões das suas ligas, ainda que sejam ligas menos fortes. Tudo bem, explicado o ranking e como se dá a classificação dessas equipes para a fase de grupos da Champions e também para a fase preliminar da Champions, a gente chega à questão básica disso tudo. Para onde vão então aquelas 2 vagas? Se a Inglaterra nessa temporada pode ter 2 campeões que não vão aproveitar essas vagas de campeões europeus, porque já estão com as vagas da Federação Inglesa de Futebol, então essas 2 vagas que retornam para a UEFA vão para os próximos na lista. E aí a gente volta ao ranking. Lembra que os 4 primeiros têm vagas diretas e a partir do quinto tem um time se classificando para a fase prévia? Pois é, esse é um dos argumentos. Então, o terceiro colocado do campeonato francês, que iria para uma fase preliminar, ele herda a vaga do campeão da Europa League. Então, aí um não campeão pode ser beneficiado se o campeão da Europa League já tiver garantido a vaga. Essa vaga que retorna para a UEFA vai para o primeiro país desse ranking de coeficiente que tenha um time se classificando para a fase preliminar. No caso, a França é quem herda essa vaga de acordo com o ranking atual, em que a França é a 5ª colocada. No caso, o terceiro colocado do campeonato francês, em vez de disputar a fase preliminar, vai direto para a fase de grupos. E a vaga da Champions? Essa que eu falei é a vaga da Europa League. E a vaga da Champions? Acontecendo o mesmo cenário, e vai acontecer, né? Manchester City e Chelsea já vão se classificar no top 4 da Premier League. Essa vaga voltou para a UEFA. Essa vaga vai beneficiar o primeiro campeão nacional que não teve vaga direta para a fase de grupos. E aí a gente precisa olhar para o ranking e chegar até o 11º colocado desse ranking. No momento, o 11º colocado desse ranking é a Turquia, para a atual temporada. Então, a Turquia passa a ter o seu campeão nacional indo não mais para a fase preliminar da Champions, e sim para a fase de grupos da Liga dos Campeões. E assim se dá essa distribuição. Por isso que é preciso entender a dinâmica do ranking de coeficiente, a classificação desse ranking, a distribuição das vagas, para entender por que determinados países vão herdar essas vagas dos campeões europeus, caso essas vagas não sejam aproveitadas. E por que essas vagas não ficam com as federações? Porque nunca foi o interesse da UEFA, se a gente for olhar, voltar alguns anos, o campeão da Champions, por exemplo, não garantia vaga automaticamente na Champions do ano seguinte. Isso foi uma adaptação dos últimos anos, de alguns anos para cá, para evitar que um campeão fique fora da edição seguinte, porque evidentemente ele é uma atração para a edição seguinte. Até alguns anos atrás, você poderia não se classificar para a temporada seguinte. Só que a UEFA não queria justamente isso, ficar abrindo vaga para outros campeonatos, porque ela entende que essa vaga precisa ser dela. O objetivo final dessa vaga é garantir que o campeão participe. Se o campeão já está garantido via campeonato nacional, essa vaga não deve beneficiar outro clube daquele país. Então essa vaga volta para a UEFA e ela vai seguir esse ranking para beneficiar, para dar o direito a um país que esteja logo abaixo na fila. Então essa é a dinâmica da distribuição de vagas da UEFA. Por isso que eu falei lá no início. Tem uma resposta objetiva que é, não abre vaga. E tem toda uma explicação do entendimento de como funciona e como se dá todo o processo de distribuição de vagas, ranking de coeficiente, que país tem direito a quantas vagas, quem vai ficar nessa fila e como esses países vão chegar a essas vagas. E tem também o ranking atualizado. Esse ranking você consegue ver no próprio site da UEFA. Então se a gente olhar o ranking que conta a pontuação da atual temporada, o ranking 2020-2021, ele vai ter as suas modificações, ele vai ter as mudanças nas posições de acordo com o desempenho desses clubes na atual temporada. E não só na atual temporada, mas também entendendo que, como a atual temporada passa a contar, você descarta a pontuação de 2015 e 2016. Então isso vai mexendo na classificação desse ranking de coeficiente e acaba sendo um fator, né? Paralelo, não tem a ver com o dia a dia das disputas, com os campeonatos em si, mas extremamente importante, porque cada resultado de cada um dos representantes de cada país acaba tendo interferência direta no
ponto final, que é esse sim, vai ser extremamente interessante. Saber quem fica com cada vaga, qual país tem direito a mais ou menos vagas. Enfim, é isso. O espaço está aberto para dúvidas. Eu sei que é um assunto que pode ficar muito complexo quando a gente aprofunda um pouco mais nessa dinâmica da distribuição e do ranking em si, mas espero ter tirado pelo menos a dúvida mais básica, mostrando também as classificações e o cenário da atual temporada. Não abre vaga, a Premier League muito provavelmente não vai ter um quinto representante na próxima temporada, mas a Espanha pode ter se o Villarreal for campeão, já que ele não, da Europa League, já que ele não vai terminar entre os 4 primeiros do Campeonato Espanhol. É isso, um abraço para todo mundo, se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo e até a próxima.